Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo da disciplina de hidráulica, mais especificamente a parte de hidrostática, sobre a lei de Pascal. Anteriormente então a gente viu sobre a lei de Stevin, então relembrando o que diz a lei de Stevin, que a gente vai calcular a pressão através da altura do nível de água que a gente tem, multiplicado pelo peso específico do líquido. Como a gente vai trabalhar com água, a gente vai trabalhar basicamente com o peso específico da água. Mais especificamente, então, a lei de Stevin diz o quê? Que a diferença de pressões entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade multiplicada pelo peso específico do líquido. Então, lembrando aqui em hidrostática, a gente está estudando ainda água sem movimento, a gente vai considerar sempre a água parada, nesse estudo inicial das pressões. Então, se eu quero saber a diferença de pressão entre dois pontos, eu vou fazer o produto, então, dessa diferença de altura vezes o peso específico do meu líquido. Ou se eu quero saber a pressão no fundo de um recipiente, ou no fundo de um ponto, eu considero aí a altura total que eu tenho nesse recipiente. Isso a gente viu no vídeo anterior, na aula passada, só para a gente recordar. Então, são duas leis bem importantes aí da parte de hidrostática. A primeira é essa lei de Stevin, que determina como que eu vou calcular o valor da pressão. Lembrando que a unidade de pressão é em Pascal, ou seja, newtons por metro quadrado. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade, então, vendo sobre o que trata a lei de Pascal. Então, a gente já viu como que a gente calcula o valor unitário da pressão, como que eu calculo esse valor. Mas agora a gente quer saber, então, qual direção que essa pressão é exercida. Se eu tenho um líquido em repouso, como aqui em algumas imagens, alguns recipientes com água, alguns balões cheios de água, em qual direção essa pressão é exercida? Será que é em uma direção só específica, ou são várias direções? Como que essa pressão vai se manifestar? Então é muito comum a gente pensar inicialmente que a pressão vai ser exercida somente para baixo, como se fosse aí o peso de um objeto, de um determinado líquido. Porém, nos líquidos, essa pressão ela vai ser exercida em todas as direções. Então, é isso que determina a lei de Pascal. Nós temos aí duas definições, duas formas de expressar esse conceito da lei de Pascal. A primeira é a seguinte: em qualquer ponto do interior de um líquido em repouso, lembrando sempre que a gente está estudando os líquidos ainda em repouso, a pressão é a mesma em todas as direções. Ou seja, se eu tenho um ponto específico de um líquido, a gente consegue calcular o valor da pressão através da lei de Stevin, e essa pressão ela vai se manifestar em todas as direções. Ou outra forma de expressar a lei de Pascal é dizendo o seguinte: a pressão exercida em um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitida a todos os outros pontos do líquido e às paredes do recipiente. Então, aqui algumas imagens, como é que a gente pode expressar isso? Se eu tenho um tanque aí cheio de líquido, essa pressão ela vai se manifestar em todas as direções. Então, a gente acaba representando mais aí nas paredes do recipiente. Então, nessa primeira imagem aqui da esquerda, a gente vê que a pressão vai ser exercida em todas as direções. Se eu tenho um ponto específico aqui no meio desse recipiente, tem que imaginar que nesse ponto a pressão ela vai ser exercida em todas as direções, seja para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não só num sentido só. Porque se um corpo está em repouso, que é o caso do nosso estudo aqui, a água não está se movimentando, significa que eu não tenho nenhuma força se sobressaindo às demais. Ou seja, o somatório de forças ele é nulo, elas se contrapõem. Então, se a pressão fosse exercida numa direção apenas, a gente teria o deslocamento desse corpo no sentido da força que é aplicada pela pressão. Então, eu não teria mais a condição de repouso. Ou é só que a gente pensar aqui nessa figura do lado, imagina que eu tenho uma tubulação, um conduto de água, eu fiz um corte aqui, a gente, como se estivesse vendo por dentro do tubo, e aqui eu represento as setinhas, como que essa pressão é exercida. Então imagina que essa tubulação está cheia de água, então se eu fizer um furo na tubulação,
qualquer parte aqui que eu fizer um furo, como essa pressão é exercida em todas as direções, qualquer furo que eu fizer em qualquer parte desse tubo, a água vai jorrar com a mesma intensidade. Então, se eu tiver um furo aqui embaixo, a água sairia aqui para baixo, ou na esquerda, na direita, para cima. Então, a pressão, ela tem essa característica de que ela é aplicada em todas as direções. Não só no sentido que a gente costuma imaginar, que seria o sentido para baixo. E qual que é a grande aplicação dessa lei de Pascal? A principal aplicação são nas prensas hidráulicas. Alguém já pode ter ouvido falar, é muito utilizado anteriormente para conseguir ampliar a força e erguer alguns objetos. Então, com esse princípio da lei de Pascal, que a gente tem que a pressão em um ponto é distribuída de forma igual em todas as direções e aos pontos próximos, a gente consegue perceber essa aplicação na prática. Se a gente for recordar a definição do que é pressão, a gente tem que a pressão é força sobre área. Então, aqui na prensa hidráulica, o que acontece? Eu tenho um lado normalmente com uma área menor, aqui chamada de área 1, e eu vou aplicar uma força aqui nesse ponto da minha prensa. Então, pela lei de Pascal, eu sei que essa pressão aplicada aqui vai ser transmitida de ponto a ponto ao longo de todo o líquido. Então, essa pressão vai sendo exercida em todas as direções, para as paredes aqui da minha prensa. Claro que as paredes não vão se movimentar com essa pressão, mas o líquido dentro vai se movimentando, porque aqui do outro lado da prensa eu tenho uma parte que é móvel. Onde vai ter aqui um carro, eu consigo movimentar esse lado da prensa para cima ou para baixo. Então, ao aplicar essa força aqui, essa força vai sendo distribuída ao longo de todo o líquido. Na verdade, a pressão. Então, eu tenho a força sendo aplicada sobre uma área, isso resulta numa determinada pressão, e essa pressão vai ser igual ao longo de todo o líquido. Então, a gente tem aqui a pressão no ponto 1 igual à pressão no ponto 2. Essa pressão vai sendo distribuída ao longo de todo o líquido. Eu vou chegar nessa parte aqui da minha prensa, onde eu consigo movimentar o objeto que eu quero erguer, com a mesma pressão. Só que como eu alterei a área, vocês podem ver que eu vou ter uma área maior, então, consequentemente, a força resultante vai ser maior também. Lembrando que a pressão é força sobre área. Essa força aqui, dividido por essa área, me dá uma pressão resultante, que vai ser a mesma pressão aqui no ponto 2, que é a pressão no 1 igual à pressão no ponto 2. Mas como eu alterei aqui a área, eu vou ter uma força diferente. Se eu aumentei a área aqui, para que eu mantenha a mesma pressão, consequentemente essa minha força vai ser maior. Então essa é a grande aplicação aí da lei de Pascal. Eu consigo exercer uma força menor, do lado menor da minha prensa, e tenho uma força resultante maior, porque a área desse lado aqui é maior. Então, na prática, eu consigo erguer o carro aplicando uma força menor do que o peso do próprio carro. Então, como a pressão é proporcional à área e à força, ao alterar a área de uma seção, eu altero também a força resultante. Então, eu consigo, de certa forma, aumentar a força disponível utilizando prensas com áreas diferentes. Então, quanto maior essa diferença de área entre o lado maior e um lado menor, maior também vai ser a diferença de forças. Então, esse é o conceito da lei de Pascal. E vou resolver aqui 3 exercícios para que vocês vejam como que a gente pode aplicar essa lei aí na prática. Todos os exercícios com essa questão da prensa hidráulica. Então, imagina que eu tenho aqui uma prensa hidráulica com a seção retangular, o desenho que a gente só está vendo num plano, mas imaginem que cada seção aqui é quadrada, retangular, no caso aqui. Então, o lado menor, eu tenho uma seção quadrada, a gente vai imaginar que os lados são iguais. Então, esse lado aqui com 40 centímetros e o lado maior, 1,20 m. Então, o que vai exercer a minha força aqui desse lado menor vai ser um objeto que eu vou colocar aqui, com massa de 80 kg. E eu quero saber qual vai ser a força resultante do outro lado da prensa. Então, a gente vai considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai arredondar a gravidade para facilitar nossos cálculos.
O objetivo é entender esse princípio. Então, a nossa equação básica é que a pressão ela é igual nos dois pontos. Então, vou chamar aqui de ponto 1, né, onde eu tenho meu lado menor, e o ponto 2 aqui, onde eu tenho a minha força resultante 2. Então, a força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força resultante 2, que é o que a gente quer descobrir, sobre a área 2. Então, vou começar calculando as áreas, né, bem simples, são duas seções quadradas. Então, do lado menor, a gente tem 0,40 metros vezes 0,40 metros. Eu vou ter uma área, então, desse lado aqui, de 0,16 metros quadrados. A mesma coisa para o lado maior, só que agora a minha dimensão é de 1,20 m, então cada lado mede 1,20 m. 1,2 vezes 1,2, a gente tem 1,44 metros quadrados. Aqui, pessoal, as unidades, o importante é só que elas sejam as mesmas, tá? Como a gente vai fazer essa relação aqui de força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2, não tem problema trabalhar em centímetros quadrados, milímetros quadrados, né? O mais comum é trabalhar com metros quadrados, sugiro que trabalhem sempre com essa unidade, mas se trabalhar com centímetros quadrados não tem problema, desde que as duas áreas estejam com a mesma unidade. Né? Se aqui fosse tudo centímetros quadrados, também não teria problema. O que vocês não podem fazer é ter uma área em centímetro quadrado e outra em metro quadrado. Então, as duas áreas a gente já calculou. E agora eu consigo calcular a força 1, que seria a força aqui do lado do meu objeto de massa de 80 kg. Então, lembrando, a força é a massa vezes a aceleração. No nosso caso aqui vai ser a gravidade, a aceleração. Então, a força é massa vezes a gravidade. A massa do nosso objeto foi 80 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter uma força de 800 newtons. Então, agora eu tenho todos os valores da nossa equação, a não ser o que a gente quer calcular, que é a força resultante, a força 2. Tenho a área 1, 0,16 metros quadrados, a área 2, 1,44, e a força 1, 800 newtons. Então, substituindo os valores que a gente já calculou, F1 igual a 800 newtons, área 1, 0,16 metros quadrados. Área 2, 1,44 newtons, e a nossa força resultante 2 é o que a gente quer calcular. Então, a gente vai ter como resultado, né, fazendo aí, isolando o F2, eu vou fazer 800 dividido por 0,16, depois multiplico por 1,44. Então, olha como aumentou a minha força resultante. 800 newtons era a força que eu tinha aqui sendo aplicada por esse objeto, e eu tive como força resultante aqui 7.200 newtons. Eu aumentei em 9 vezes, porque é a mesma proporção que eu aumentei a minha área. Né? Se você fizer essa proporção de 1,44 por 0,16, vão ver que é 9 vezes maior, então tem uma força resultante aqui 9 vezes maior. Tá? Lembrando que se mantém igual é a pressão, que seria essa relação aqui de força por área. Né? Se vocês pegarem 800 e dividir por 0,16, e pegar o nosso valor de F2, que é 7.200, dividir por 1,44, vai dar o mesmo valor. Mas como força resultante, a gente tem um valor muito mais elevado. Ou seja, eu consigo erguer aqui um objeto muito mais pesado, com uma massa muito maior do que 80 kg apenas. Outro exemplo, então, é outra prensa hidráulica, então utilizada aí para manutenção de veículos de passeio. Então, o lado da prensa onde o veículo é posicionado, esse nosso lado direito aqui, tem 4,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, né, para que eu consiga colocar um carro ali em cima da prensa. Então, considerando que a massa média dos veículos é de 1,2 toneladas, qual que tem que ser o comprimento do lado menor? Então, eu quero saber aqui qual que vai ser a dimensão do lado menor, considerando que aqui a seção vai ser quadrada, né? Aqui no carro eu tenho uma seção retangular, mas aqui eu vou considerar os lados que vão ser iguais. Considerando então que a força aplicada para erguer o carro seja 5 vezes menor do que o seu peso.
Então, nossa equação é a mesma, eu sei que a pressão ela se mantém. Então, quando eu aplicar a força desse lado esquerdo aqui, eu vou gerar uma pressão dentro do líquido e essa pressão vai sendo distribuída de ponto a ponto em todas as direções. Então, é por isso que aqui a força eu aplico para baixo, mas como a pressão vai sendo distribuída em todos os pontos, as paredes, claro, não vão se movimentar, mas aqui essa parte do carro consegue se movimentar no sentido vertical. Então, ao exercer essa força para baixo aqui, o carro vai acabar subindo na minha prensa. Então, utilizando a equação, a gente, pelos dados do exercício, a gente consegue descobrir a força 2, que seria o peso do carro aqui, e a área 2 e a força 1 por essa relação que eu sei que ela tem que ser 5 vezes menor. Então, o que a gente quer descobrir no final das contas é a área do lado menor e depois achar qual que seria essa dimensão. Então, começando pela área 2, que foi dada aqui no enunciado, um lado mede 4,5 metros, o outro 2,5 metros. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 11,25 metros quadrados como a área aqui do lado maior, nossa área 2. Fazendo a força 2, ou seja, que é o peso do carro, qual que é a força que eu tenho que conseguir ter aqui do lado 2 para conseguir subir esse carro, a força mínima. Então, a gente tem massa vezes a gravidade, 1,2 toneladas equivalem a 1.200 kg, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, a gente tem uma força de 12.000 newtons. E eu consigo descobrir a força 1, que seria a menor força, para que eu consiga erguer esse veículo, que o enunciado me disse que eu quero que ela seja 5 vezes menor. Lembrando sempre que a ideia é que eu exerça uma força menor aqui e consiga erguer um objeto de maior peso. Então, eu faço a força 2, que é 12.000 newtons, vou dividi-la por 5, que seria 5 vezes menor. A força 1 tem que ser 5 vezes menor do que a força 2. Então, dividido 12.000 newtons por 5, a gente tem 2.400 newtons. Então, agora da minha equação eu sei o F1, sei o F2, sei a área 2, só falta descobrir a área 1, que é a área do lado menor aqui. Então, substituindo o que a gente calculou, força 1, 2.400 newtons, a área 1 é o que a gente quer descobrir, força 2, 12.000 newtons, e a área 2, 11,25 metros quadrados. Então, lembrando, quando a gente tem assim duas frações, nossa incógnita está aqui, o A1, a gente faz a multiplicação cruzada. Vamos multiplicar A1 vezes 12.000 igual 2.400 vezes 11,25. Então, só escrevendo aqui de outra forma essa parte aqui de cima, então eu multipliquei o A1 cruzado pelo 12.000, A1 vezes 12.000 newtons, e a parte de cima aqui da minha primeira fração, 2.400 vezes a parte de baixo da segunda, então aqui 2.400 vezes 11,25. A gente quer achar o A1, a área 1, então esse 12.000 newtons aqui vai passar para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que o A1 é 2.400 newtons vezes 11,25 dividido por 12.000 newtons. Isso vai ter como resultado uma área de 2,25 metros quadrados. Então essa é a área que eu tenho que ter aqui do meu lado menor, para que a minha força seja 5 vezes menor do que a força resultante. Se vocês pararem para pensar, isso quer dizer que a minha área 1 tem que ser 5 vezes menor do que a área 2, porque elas são proporcionais. Assim como a força é proporcional 5 vezes, a área também vai seguir a mesma proporção. Então, a gente poderia também pegar a área 2 e dividir por 5. Então, seguindo aqui,
a nossa área, como foi dito que é uma seção quadrada, nossa área é um lado vezes o outro, os lados são iguais, então a área é igual a L ao quadrado é igual a 2,25 metros quadrados, que foi o que a gente calculou. Então, para saber o comprimento de um lado, tiro a raiz de 2,25 e vou ter aí um comprimento de 1,5 metros de cada lado. Então, esse seria o valor de cada lado aqui da minha seção, para que eu consiga aplicar uma força 5 vezes menor aqui para conseguir erguer o meu veículo. E o terceiro e último exemplo desse nosso conteúdo a gente quer saber quanto que eu vou conseguir erguer do lado do veículo. Quando eu aplico uma força aqui, eu vou abaixar esse meu lado da prensa, uma determinada altura, e vou ter uma altura aqui do lado 2. Só que essas alturas não vão ser iguais, porque a gente tem áreas diferentes. Então o volume de água agora vai ser igual. O mesmo volume que eu deslocar desse lado vai ser deslocado do lado maior. Mas como eu tenho áreas diferentes, as alturas também vão ser diferentes. Eu acabo tendo alturas maiores do lado menor da prensa e alturas menores aqui do lado que eu tenho uma área maior. Mas o importante é sempre pensar que o volume que é deslocado de um lado e do outro é o mesmo. Se eu desloco aqui 1 metro cúbico de água, naturalmente esse 1 metro cúbico vai ter que se deslocar do lado de cá, só que agora no sentido inverso. Então, para calcular o volume de água, a gente multiplica a área da base vezes a altura desse deslocamento, que é o que a gente quer descobrir. A altura 1 aqui ou a altura 2 aqui. Eu posso representar esses volumes por essa equação, área vezes altura. Então, lembrando, o volume deslocado do lado 1 vai ser igual ao volume deslocado do lado 2. Então, posso expressar isso como sendo área 1 vezes altura 1 é igual a área 2 vezes altura 2. Então, eu vou ter essa relação de que se eu dividir a área 1 pela área 2, isso vai ser igual agora a altura 2 pela altura 1. Então, aqui se vocês observarem, os valores de cada lado estão trocados. A área do lado 1 está aqui em cima e a altura do lado 1 está embaixo. E a parte 2 também inversos. O mais fácil é a gente trabalhar com volume, calcular o volume de um lado e depois do outro, eu acho. Mas eu vou mostrar para vocês essas duas formas. A gente vai obter o mesmo resultado. Então, imaginando aqui que a gente tem a mesma prensa hidráulica do exercício anterior, eu quero saber qual que é a altura que deve descer o êmbolo do lado esquerdo, ou seja, quanto que eu tenho que baixar aqui, para que o carro suba 1,5 m acima do seu nível inicial. Então, se eu quero ter um deslocamento aqui de 1,5 m, do nosso veículo, quanto que eu teria que baixar aqui? Então, eu vou calcular o volume do lado 2, que é o lado aqui do carro, que eu já sei a altura. A gente tinha aquela área, a área da seção era 11,25 metros quadrados, vezes 1,5 m, que é quanto eu quero que o carro suba. Isso vai me dar um volume de 16,875 metros cúbicos. Então, esse vai ser o mesmo volume que eu tenho que deslocar do lado de cá. Mas esse lado tem uma área muito menor. Então, consequentemente, a minha altura aqui vai ser maior. Então, o volume é o mesmo, só que agora a área vai mudar, porque eu tenho uma área diferente. Então, o volume é o que a gente calculou, 16,875 metros cúbicos. A nossa área era de 2,25 metros quadrados e eu quero saber qual vai ser essa altura. Então, 2,25 aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, posso escrever que a minha altura vai ser 16,875 metros cúbicos dividido por 2,25. Isso vai me dar um valor de 7,5 metros. Pode ver que eu teria que ter uma prensa aqui bem profunda, para conseguir movimentar todo esse volume de água nesse espaço que a gente tem aqui, para conseguir erguer o carro 1,5 m. Só mostrando que essa conta poderia ser feita de outra forma, lembrando aqui fazendo
a razão da área 1 pela área 2 é igual à altura 2 pela altura 1. Então, lembrando, a área 1 era 2,25, a área 2, 11,25, a área 1, 1,5 m, desculpa, a altura do lado 2 aqui, né, 1,5 m, e a altura 1 a gente queria calcular, faz a multiplicação em x, né, h1 vezes 2,25, igual a 11,25 vezes 1,5. Aqui eu já isolei o h1, né, então ficou 1,5 vezes 11,25, que é essa multiplicação cruzada aqui, e o 2,25 veio dividindo tudo isso, a gente vai chegar no mesmo valor de 7,50 metros. Né? Vocês podem ver também que a mesma proporção de 5, assim como a força foi 5 vezes menor aqui, a área é 5 vezes menor desse lado, mas a altura ela acaba sendo inversa, né? A altura fica maior do lado que é menor, por conta do volume de água que vai ser movimentado aqui tem que ser igual do outro lado. A gente pode observar que essa proporção aqui de altura, né, 7,5 metros, também é 5 vezes o valor de 1,5 metros, que foi a altura movimentada do lado maior. Então essa é a principal aplicação aí da lei de Pascal. A gente complementa então o nosso estudo de hidrostática com essa lei. Então são as duas leis mais importantes. A lei de Stevin, na qual a gente consegue calcular o valor da pressão, conhecendo a diferença de altura entre dois pontos. E com a lei de Pascal, a gente sabe que essa pressão ela é exercida em todas as direções e ela vai sendo transmitida a cada ponto dentro do nosso líquido. Então, sugiro que vocês façam os exercícios que eu vou disponibilizar, né, para reforçarem esse conteúdo, e até a próxima aula.